Nunca imaginei que, aos 68 anos, estaria empacotando toda a minha vida em caixas de papelão. Lembro-me de passar a mão pela moldura gasta de uma fotografia. Eu e meu marido, ainda jovens, sorrindo em frente à nossa antiga casa, a mesma que agora estava destinada a novos donos. Desde que ele morreu, o silêncio naquela casa parecia ecoar nos cantos, preenchendo cada cômodo com uma tristeza quase palpável. Foi então que meu único filho, Carlos, insistiu. Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa enorme. Venha morar conosco. Vai ser melhor para todos nós. Eu hesitei. A casa era meu lar, minha história, meu porto seguro por décadas. Mas acabei cedendo. O que eu não sabia é que naquele momento estava abrindo caminho para o pior pesadelo da minha vida. Quando cheguei ao apartamento dele e de Marina, sua esposa, fui recebida com abraços calorosos e sorrisos largos demais. Era como se quisessem me convencer de que aquele seria meu novo lugar no mundo. O prédio era moderno, silencioso, e os vizinhos evitavam até contato visual. Nos primeiros dias, eu realmente acreditei que tudo daria certo. O quarto que prepararam para mim era bem iluminado, com cortinas floridas e um cheiro de lavanda que Marina disse ter escolhido especialmente. Jantávamos juntos, conversávamos, e Carlos fazia questão de perguntar se eu estava confortável, se precisava de algo, se estava me adaptando. Eu sentia um alívio quase reconfortante, até que não senti mais. Foi por volta da terceira semana que tudo começou a mudar. Acordei com uma leve dor de cabeça, algo totalmente incomum para mim. Deve ser o calor, pensei. No prédio, o elevador estava em manutenção, e quando precisei subir 2 lances de escada, fiquei ofegante de uma forma que eu nunca ficava. Sempre fui ativa, caminhava quase todos os dias, fazia hidroginástica, ia à feira carregando sacolas pesadas. Aquilo não fazia sentido. Atribuía a mudança, ao estresse, talvez até ao luto mal resolvido. Naquela mesma tarde, resolvi tomar um banho quente para relaxar. Assim que a água caiu sobre meus ombros, uma tontura súbita me fez agarrar o boxe para não cair. O ar pareceu pesado, sufocante, quase úmido demais. É a idade chegando, murmurei para mim mesma, tentando ignorar o incômodo que se formava na boca do estômago. Quando saí do banho, notei uma mancha discreta no teto do banheiro, bem acima do chuveiro. Parecia umidade. Comentei sobre isso no jantar. Carlos, que falava sobre um projeto no trabalho, parou imediatamente. Ele olhou para Marina apenas pelo canto dos olhos. Rápido, quase imperceptível, mas suficiente para despertar um estranho aperto no meu peito. Amanhã vejo isso, mãe. Não se preocupe. O amanhã chegou e passou. Depois veio outro e outro. Nada foi feito. Enquanto isso, meus sintomas continuaram. As dores de cabeça vinham e iam. O cansaço se arrastava por mim como se meu corpo não fosse mais meu. Acordava às vezes com a sensação de que o ar do meu quarto estava pesado demais, como se eu tivesse dormido dentro de um quarto sem janela. Eu queria comentar, mas o medo de parecer paranoica, ou fraca, me segurou. Até que numa manhã particularmente abafada, a tal mancha havia dobrado de tamanho. Pequenas gotas pingavam no chão. Quando toquei uma delas, senti um cheiro metálico, ligeiramente químico. Comentei novamente com Carlos, e ele respondeu rapidamente: Eu vou resolver, está bem? Você se preocupa demais. Mas o tom dele, algo estava errado. Ele estava irritado, impaciente, como se eu fosse um incômodo. Eu fiquei em silêncio, mas a sensação de estar sendo ignorada ou escondida crescia. Foi na semana seguinte que tudo começou a desmoronar de verdade. Carlos saiu cedo para o trabalho. Marina disse que visitaria uma amiga. O apartamento estava silencioso, silencioso demais. Aproveitei aquele momento raro de tranquilidade para preparar meu café fraco e me sentei na mesa da cozinha. O aroma me trouxe uma paz momentânea, uma memória de casa, de rotina, de normalidade. Foi então que ouvi 3 batidas firmes na porta. Quando abri, encontrei um homem de uniforme azul marinho, com o nome Roberto bordado no peito. Senhora Beatriz? Vim pelo chamado do vazamento. Chamado? Perguntei confusa. Ninguém me avisou de nada. Ele consultou o celular. Seu filho pediu para vir hoje de manhã. Disse que era urgente. Meu coração disparou. Não de alegria, mas de algo que só depois admitiríamos como medo. No entanto, assenti e o levei até o banheiro.
Roberto examinou o teto com extrema atenção. Tocou a mancha, analisou a infiltração, subiu até o apartamento de cima e retornou com o rosto carregado de preocupação. Não vem de cima, senhora. Então, é o quê? Só vou saber se abrir um pedaço da parede. Ele parecia ponderar cada palavra. Com sua permissão. Eu permiti. Roberto parecia competente, honesto. E naquele momento, eu só queria respostas. Ele colocou uma lona no chão e começou a cortar um retângulo no gesso. Assim que a placa se soltou, uma lufada de ar quente escapou pela abertura, junto de um cheiro estranho, químico, que fez meu nariz arder levemente. Que cheiro é esse? Perguntei. Roberto não respondeu, apenas aproximou a lanterna, inclinou-se e observou o interior da parede. Notei a forma como seu rosto empalideceu, e naquele instante soube que algo estava muito errado. Senhora, venha aqui um instante. Meu coração acelerou. Dei 2 passos até chegar perto da abertura, mas Roberto segurou meu braço antes que eu chegasse perto demais. Calma, disse ele. Não toque em nada, só olhe. Eu olhei, e o mundo desabou. No meio das tubulações, havia um pequeno dispositivo metálico conectado a fios e tubos delicados, ligado a um reservatório translúcido. Dentro dele, um líquido verde, quase luminoso, balançava como se tivesse vida própria. Pequenos canos levavam a substância direto para o sistema de ventilação do banheiro. Eu não sabia explicar o que era, mas sabia que não deveria estar ali. O que é isso? Sussurrei. Roberto demorou alguns segundos, como se tentasse reunir coragem. Isso não faz parte da construção. Ele engoliu seco. E não é um equipamento hidráulico. Alguém instalou isso aqui de propósito. Um arrepio subiu pela minha espinha, gelado, cruel. De repente tudo se encaixava. A fraqueza, as dores de cabeça, as tonturas, sempre depois do banho, sempre quando o vapor preenchia o ambiente. Roberto fechou parcialmente o buraco, sem recolocar nada, apenas cobrindo o suficiente para esconder. Senhora, posso fazer uma pergunta? Disse ele baixinho. A senhora mora aqui há quanto tempo? 1 ano, respondi. Por quê? Ele ficou em silêncio por alguns instantes. E esses sintomas começaram quando? Eu gelei. Ele não tinha como saber dos sintomas. Eu não havia contado. Mas minha expressão, minha postura, tudo em mim devia ter denunciado mais do que eu desejava. Eu achei que era da idade. Murmurei, quase sem voz. Ele fechou a maleta devagar. Senhora Beatriz, seu filho precisa ver isso. Mas antes que eu pudesse responder, algo dentro de mim gritou não. E naquele instante, naquele momento suspenso no ar entre a dúvida e o medo, eu percebi que não estava diante de um simples vazamento. Eu estava diante do começo de um pesadelo. Antes de qualquer decisão, Roberto completou, firme. Eu preciso verificar uma coisa, sozinho. Ele saiu do banheiro e caminhou até a porta. Eu, tremendo, perguntei: verificar o quê? O que está acontecendo? Ele respirou fundo. Significa que alguém pode estar tentando machucar a senhora. E se isso for verdade, a senhora precisa saber antes de avisar qualquer pessoa. Meu estômago afundou, e assim, sem perceber, eu dei meus primeiros passos rumo ao horror escondido dentro das paredes. Um horror que, em breve, mudaria tudo na minha vida. Eu observava Roberto caminhar pelo corredor como quem carrega um segredo pesado demais para carregar sozinho. Ele segurava a maleta de ferramentas fechada, mas o olhar, antes calmo, quase amistoso, agora parecia perturbar-se por algo que ele tinha visto dentro da parede. Havia uma inquietação ali, um reconhecimento, como se aquele dispositivo escondido tivesse despertado memórias antigas, talvez até perigosas. Assim que ele saiu pela porta, eu a fechei devagar, mas minhas mãos tremiam tanto que a chave quase escapou. Por alguns instantes permaneci parada, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Depois voltei ao banheiro. A abertura feita na parede ainda estava lá, coberta apenas de forma improvisada, um retângulo escuro entre os azulejos brancos. Mas para mim parecia pulsar, como se algo estivesse vivo ali dentro. Era irracional pensar assim, eu sabia, mas o medo transforma qualquer sombra em ameaça.
Sentei-me na beirada da cama, tentando me convencer de que tudo aquilo era paranoia, que eu estava sendo dramática. Mas quanto mais eu pensava, mais o desconforto crescia dentro de mim como uma erva daninha. O cheiro químico, o dispositivo escondido, os sintomas cada vez mais fortes, o olhar perturbado de Roberto e a pergunta dele, aquela pergunta que permanecia ecoando na minha mente. A senhora mora aqui há quanto tempo? Como se isso importasse, como se o tempo fosse parte fundamental de algo muito maior. De repente, a porta se abriu com um estalo. Meu corpo inteiro se contraiu de medo, mas era apenas Roberto, respirando rápido, quase ofegante. Senhora Beatriz, precisamos conversar, agora. O tom dele deixava claro. Aquilo não era apenas um vazamento estranho. Ele fechou a porta atrás de si e, antes de falar qualquer coisa, verificou o corredor mais uma vez, como se temesse que estivesse sendo observado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu perguntei, a voz falhando, tomada por uma angústia que eu já não conseguia esconder. Roberto passou a mão na testa, nervoso, como alguém que tenta organizar pensamentos confusos. Eu fiz algumas ligações. Falei com gente experiente da área. Ele respirou fundo. E também pesquisei sobre dispositivos de dispersão de substâncias. Porque é isso que parece estar instalado dentro da sua parede. Senti um frio rastejar dos meus pés até a cabeça. Substâncias? Minha voz quase não saiu. Que tipo de substâncias? Ele hesitou. E naquele silêncio, eu soube que a resposta não seria boa. Não posso afirmar sem análise, mas, seja lá o que colocaram ali, não é nada legal. E definitivamente não é algo que alguém instala sem um propósito muito específico. O chão pareceu balançar sob meus pés. Levantei-me devagar, apoiando na cômoda para não cair. Você está dizendo que alguém está tentando... A palavra travou na minha garganta. Me envenenar. Me matar. Era absurdo demais. Coisa de filme. Não da vida real. Não da minha vida. Eu só queria paz. Eu só queria um lar. Preciso te mostrar outra coisa, Roberto disse. Voltamos ao banheiro. Ele removeu a placa que cobria na abertura. A luz do corredor ilumina o interior da parede, revelando tudo mais uma vez. Mas agora, sabendo o que sei, parecia ainda mais assustador. Veja isso. Ele apontou para o reservatório transparente. Esse tubo leva direto para o sistema de ventilação. Quando a senhora usa água quente, o vapor carrega o que quer que esteja nesse líquido. E a senhora respira isso. Meu coração martelava tão forte que eu podia sentir a vibração no peito. Então, cada banho que eu tomei... Sim, Roberto respondeu sombrio. É um método silencioso e eficiente. Minhas pernas fraquejaram. Recuei um passo. As dores de cabeça, a tontura, o cansaço, a sensação de quarto abafado. Tudo, tudo fazia sentido agora de um jeito horrível. Quem faria isso? Murmurei, mais para mim mesma. Mas a resposta já surgia na minha mente como uma sombra inevitável. Roberto me olhou fixamente. É por isso que perguntei há quanto tempo a senhora mora aqui. Isso não foi colocado recentemente. Foi planejado, instalado com cuidado e técnico. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. Engoli em seco. Apenas 2 pessoas têm acesso total a este apartamento além de mim. Minha voz falhou. Meu filho e Marina. O silêncio que se seguiu era sufocante. Roberto coletou a amostra, com cuidado extremo. Suas mãos tremiam levemente. Senhora Beatriz, não quero causar pânico, mas... Ele respirou fundo. Isso se parece com um plano calculado. Um plano? Repeti, incrédula. Sim. Ele guardou o frasco. Quem fez isso conhece substâncias químicas, sabia mascarar sintomas, sabia como criar uma exposição lenta para não levantar suspeitas. Eu me apoiei na pia. O mundo ao meu redor girou por um instante. Marina tinha sido técnica de laboratório antes de se casar. Carlos trabalhava com manutenção industrial e química básica. Os dois tinham acesso. Os dois insistiam para que eu tomasse remédios preparados por eles. Os dois estavam estranhamente interessados em minha saúde e no dinheiro da venda da minha casa. Tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça grotesco. Roberto, murmurei, quase sem ar.
Por que fariam isso comigo? Ele não respondeu de imediato. Fechou a maleta com firmeza, depois me encarou. Dinheiro, dívidas, rancor, ganância, não sei. Mas o que está dentro da sua parede não é um erro, é uma arma silenciosa. E ela foi feita para uma única pessoa, a senhora. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Meu Deus! Roberto se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu não vou deixá-la aqui. A senhora precisa sair desse apartamento. Agora. O impacto dessas palavras atingiu forte. Sair? Assim? Sem falar com Carlos? Sem pegar minhas coisas? Apenas o essencial, ele insistiu. Se eles perceberem que o dispositivo foi mexido, podem agir rápido. Muito rápido. A boca secou. Onde. Onde eu vou ficar? Conheço uma pousada segura, ele disse. Mas precisamos ir antes que alguém volte. Arrumei uma pequena bolsa, documentos, remédios, uma muda de roupa, o essencial. Antes de sair, olhei o quarto onde eu dormira pelos últimos meses. De repente ele parecia estranho, hostil, escuro demais, como se nunca tivesse sido meu. Roberto abriu a porta com cuidado. Descemos pelo corredor, tentando parecer naturais. O elevador demorou tanto que achei que fosse desmaiar. Quando finalmente chegamos à rua, senti o ar fresco, como se estivesse respirando pela primeira vez em semanas. Na pousada, o amigo de Roberto me recebeu sem fazer perguntas. Agradeci, mas mal consegui manter a postura antes de me trancar no quarto e me jogar na cama. As lágrimas vieram de uma vez. Não eram apenas de medo. Eram de traição, de incredulidade, de uma dor tão profunda que parecia perfurar o peito. Então o celular vibrou. Era Carlos. Mãe, você não está em casa. Onde você está? Meu coração congelou. Sob a orientação de Roberto, respondi. Fui ao mercado. Talvez visite uma amiga. Volto mais tarde. A resposta dele veio rápido demais. Certo. Só queria saber se o encanador já tinha terminado. Eu parei de respirar. Ele sabia. E naquele momento compreendi uma verdade terrível. A fuga não era apenas necessária. Era uma questão de sobrevivência. O pesadelo dentro da parede era apenas o começo. O que estava por vir seria ainda mais cruel. E eu estava prestes a enfrentar a verdade sobre meu próprio filho e sobre o perigo real que agora caminhava em minha direção. Eu estava na pousada havia menos de uma hora, quando uma sensação inquietante começou a roer meu estômago, como se meu corpo soubesse antes de mim que algo estava prestes a dar errado. Roberto prometera voltar assim que conversasse com um policial de confiança, mas o tempo parecia se arrastar e a ausência dele começou a me angustiar. A pousada era pequena, discreta, quase escondida entre ruas estreitas. Roberto disse que era segura, mas nada parecia seguro naquele momento. Tranquei a porta 2 vezes, fechei a janela, verifiquei as trancas de novo. O silêncio parecia pesado demais. As paredes, tingidas pelo alaranjado suave do fim de tarde, me davam a impressão de que a luz estava se apagando apenas para mim. Meu celular, colocado no silencioso conforme Roberto recomendara, vibrava sem parar. Mãe, precisamos conversar. Onde você está? Não faça nada precipitado. É sério. Atende. Eu não respondi. Não podia. Cada mensagem era como um golpe no peito, um aviso de que eu não tinha mais tempo e que ele estava cada vez mais perto. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu precisava me manter firme. Eu precisava sobreviver. Foi então que ouvi passos apressados subindo a escada externa. O coração parou por um instante, até que reconheci a voz. Senhora Beatriz, abra! Sou eu! Corri até a porta e destranquei-a com mãos trêmulas. Quando Roberto entrou, notei imediatamente que algo muito grave tinha acontecido. Ele estava pálido, tenso, os olhos arregalados de preocupação. O investigador Marcos confirmou. Ele disse sem rodeios: o líquido nas paredes é tóxico, altamente. A senhora estava sendo envenenada aos poucos. A confirmação que eu temia, mas que ainda assim me atingiu como uma facada. Meu Deus, murmurei. Então o Carlos realmente. Roberto colocou a mão no meu ombro, firme, como se quisesse me impedir de cair. Sim, e tem mais. Ele respirou fundo.
O investigador encontrou documentos, comprovando que Carlos e Marina estão afundados em dívidas, com pessoas perigosas. Eles tinham motivo e oportunidade. Senti as pernas fraquejarem. O filho que eu criei, o menino que embalei no colo tantas noites, querendo me matar, por dinheiro. O investigador está vindo? Perguntei, quase sem voz. Ele disse que enviaria uma equipe para nos escoltar até uma casa segura. A senhora ficará sob proteção até que Carlos seja preso. O alívio veio como um sopro breve e desapareceu tão rápido quanto surgiu, porque 40 minutos depois, algo aconteceu que mudaria tudo. Ouvi um arranhar leve no corredor da pousada. Depois, passos lentos, ritmados. Não pareciam de hóspedes. Pareciam calculados. Roberto ficou imóvel, o corpo inteiro tenso. Vi sua mão ir automaticamente para a chave de fenda presa ao cinto da calça, o único arma que ele tinha. Eles chegaram cedo demais, murmurei. Não. A voz dele era baixa, urgente. A polícia se identifica. Esse silêncio não é deles. E então uma sombra apareceu sob a fresta da porta. Alguém estava ali, parado, em silêncio absoluto. Meu coração disparou, como se quisesse fugir do meu corpo. Então ouvi uma voz suave, calma demais, familiar demais. Mãe, meu sangue gelou. Não, sussurrei. Ele não pode ter vindo até aqui. Pode. Roberto segurou meu braço. Ele nos seguiu. Ele sabia. Precisamos sair. Agora. Mas antes que conseguíssemos dar um passo, a maçaneta girou devagar, como se alguém estivesse testando a resistência da porta com a ponta dos dedos. Mãe, eu sei que você está aí. Sei que o encanador também está. A voz de Carlos mudou. Não era a voz do meu filho. Era algo frio, melódico, cruel. Vamos conversar como família. Ouvi passos adicionais atrás dele. Roberto sussurrou. Ele não está sozinho. Marina está com ele. Uma dor atravessou meu peito, a traição dupla, como uma faca girando devagar. Roberto apagou as luzes, colocando o quarto na penumbra. Com gestos rápidos, apontou para a pequena janela do banheiro. A única saída. Mas antes que chegássemos lá, a porta do quarto foi arremessada para frente com brutalidade, fazendo a madeira tremer. Abra! Mãe! O grito de Carlos não parecia humano, parecia uma fera ferida. Roberto forçou a janela com toda a força que tinha. O metal rangeu, resmungou e finalmente se abriu. Eu mal respirava. Ouvi um estalo alto, a porta cedendo atrás de nós. Vai, dona Beatriz, agora! Eu passei pela janela e caí na sacada estreita. O vento gelado bateu no meu rosto, cortando a pele. Roberto veio logo atrás, mas no instante em que ele atravessava o batente, Carlos invadiu o banheiro. Os olhos dele encontraram os meus, mas não eram os olhos do meu filho. Eram vazios, distantes, famintos. Mãe, por quê? Ele murmurou. Por que você está dificultando tudo? Roberto me puxou com força para a escada de incêndio. Corre! Descemos 2 andares quase caindo, ofegantes, enquanto atrás de nós, Carlos urrava de raiva. Mas ao chegarmos à rua, uma figura nos esperava, Marina, de braços cruzados, como se já soubesse exatamente onde estar. Beatriz, ela disse, com uma calma arrepiante. Pare de fugir, você está piorando tudo. Eu tremi. Roberto ficou na minha frente, como escudo. Foi então que sirenes ecoaram ao longe. Carlos praguejou lá de cima, e de repente vi algo metálico brilhar na mão dele. Uma faca. Vai acabar agora, mãe. Ele avançou. Eu senti o mundo girar, prestes a desmaiar. Mas antes que ele chegasse até mim, Roberto o interceptou com uma joelhada tão forte que o derrubou. A faca voou da mão dele e caiu na calçada. Marina correu para pegá-la, mas foi interrompida quando as viaturas chegaram, cercando tudo em segundos. Polícia! Ninguém se mexe! Luzes! Gritos! Armas engatilhadas! O caos! Carlos tentou correr, mas foi imobilizado. Marina caiu de joelhos, chorando, gritando que tinha sido forçada. Mentiras. Desespero. Tarde demais. Eu tremia. Todo meu corpo vibrava. Roberto, ferido, me segurou pelos ombros. Acabou, senhora. O pior acabou. Pela primeira vez acreditei. 3 meses depois fui ao julgamento. Carlos não me olhou. Nem uma vez. Marina tentou se defender.
Implorou, chorou, mas cada palavra que dizia apenas aprofundava a ferida aberta dentro de mim. No final, os dois foram condenados. Carlos, a 25 anos. Marina, a 18. Saí do tribunal apoiada em Roberto, que ainda se recuperava das dores daquele dia, mas que nunca deixou de me visitar. Quando respirei o ar puro lá fora, senti, pela primeira vez em muito tempo, que estava viva, que ainda podia viver. Hoje moro numa pequena casa perto do mar. O som das ondas me acompanha enquanto construo algo que jamais imaginei, uma fundação para ajudar idosos vítimas de abuso familiar. É doloroso, mas necessário. Transforma a minha dor em algo útil, em algo que impede que outras pessoas passem pelo que eu passei. Roberto continua presente, fiel, um amigo, talvez algo mais, com o tempo. Não tem pressa, e eu também não tenho. Às vezes penso em Carlos, não no monstro que ele se tornou, mas no menino que eu carreguei no colo, que segurou minha mão ao atravessar a rua, que me chamou de mamãe pela última vez quando ainda era puro. E então olho para o mar, para o horizonte que se abre. A vida continua, e eu decidi continuar com ela. Depois de tanta escuridão, encontrei um amanhecer, um renascimento. Eu sobrevivi. E agora, finalmente, eu vivo.